Senhor, desejo uma boa noite para todos que estão na nossa audiência. Estamos hoje dando início a mais uma edição da live em Gospel, transmitida pela 7 TVS. Quero dizer que estamos fazendo o programa Impactados em Cristo, feito pela Assembleia de Deus, Ministério São Bernardo do Campo, aqui da cidade de Monte Belo. Gostaria de convidar você para estar participando conosco da sua casa. Venha estar curtindo, comentando, compartilhando, vai ser uma bênção, não é verdade, irmã Keila? Isso mesmo, também cumprimento a todos, né, telespectadores, com a paz do Senhor Jesus. Você, irmão, você, amigo que está aí, né, do outro lado nos assistindo, que você venha compartilhar, né, porque o tema de hoje é um tema bem interessante, né? E estamos aqui, né, fazendo a obra do Senhor Jesus, e você é o nosso convidado a compartilhar, a curtir, a comentar, né, essa programação. Temos como tema hoje, né, como ser um jovem temente a Deus nos dias atuais. Os nossos convidados, o irmão Carlos Daniel. Seja bem-vindo, Carlos Daniel. Muito obrigado pelo convite, né? Boa noite a todos os telespectadores. Saúdo vocês com a paz do Senhor Jesus, tá? Quero agradecer pelo convite, fico muito honrado por estar aqui, né, compartilhando o que Deus tem nos abençoado nos dias de hoje. Sabemos que é um tema bem interessante. E você que tem um jovem na sua casa, envie para esse jovem o link, né? Vamos estar compartilhando com esse jovem, porque Deus tem uma palavra para o seu coração. Amém? Amém, glória a Deus. E também a irmã Marlene, né, irmã Marlene? A nossa jovem senhora, irmã Marlene, vai estar aqui conosco hoje também, contando seu testemunho de vida, algumas experiências, né, irmã Marlene? Seja bem-vinda. Amém. Quero cumprimentar a todos com uma boa noite de salvação e agradecer a Deus por essa oportunidade, né, de poder estar aqui compartilhando da minha experiência com esse Deus maravilhoso, juntamente com essas irmãs aqui. Eu agradeço muito pelo convite. Amém. Vamos, né, estar orando ao Senhor para dar início, né, ao bate-papo juntamente com os irmãos. Você fecha teu olho aí, né, leve seus pensamentos ao Senhor Jesus, né, vamos estar orando. Senhor meu Deus, Pai querido e santo, estamos, ó Pai, mais uma noite aqui reunidos, ó Pai, para um bate-papo, ó Pai, para poder edificar vidas, ó Deus, que estão do outro lado. Senhor, abençoa, Senhor, essa noite, abençoa, Senhor, a nossa irmã Marlene, que aceitou o nosso convite, nosso irmão Carlos Daniel. Senhor, abençoa a minha vida, a vida da irmã Daniela, Senhor, que está aqui, Senhor, para fazer essa programação. Pai, abençoa, Senhor, o diretor dessa emissora, abençoa, Senhor Jesus, a vida dos nossos irmãos que estão do outro lado. Senhor, que esse podcast, Senhor, venha edificar vidas. Aqueles que se encontram desanimados, que venham, ó Pai, sentir o teu renovo, a tua força através dessa programação. Pai, nós te louvamos, te exaltamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, louvado seja Deus, né? Vamos já dar início ao nosso podcast, né, com algumas perguntinhas para o irmão Cacá, para o irmão Marlene. Primeiramente, eu pergunto para vocês dois. Quem quiser responder primeiro, fica à vontade. Os dois nasceram em berço evangélico? Sim, eu nasci no berço evangélico, né? O pai e a mãe, eles já eram da igreja quando eu nasci. E todo mundo lá em casa, lá, nascemos no berço evangélico, na presença do Senhor já. Glória a Deus. Eu conheci Jesus, eu tinha mais ou menos 8 para 9 anos de idade. Foi quando a minha mãe conheceu Jesus. Quando a minha mãe se converteu, aí, consequentemente, nós também fomos para a presença do Senhor. E a minha família é bem grandinha, né? Nós somos em 8 irmãos e não foi todos assim, já logo de cara, não. Na presença do Senhor, só quando nós éramos pequenos. Mas depois, quando chegou a adolescência, a mocidade, alguns dos meus irmãos se afastaram. Mas eu permaneci para a honra e glória do Senhor. Louvado seja Deus. Glória a Deus, né? E o tema de hoje, né, irmão Carlos Daniel, é um tema bem interessante. E a primeira pergunta que eu te faço é: o que é para você ser um jovem cristão? Nos dias da atualidade, né, primeiramente é uma honra ser um jovem cristão, perante Deus, mas nos dias da atualidade a gente vê um mundo, né, podemos dizer assim, dos avessos, né? A gente vê um mundo que a pecaminosidade é muito grande, em vista do que a palavra nos ensina,
A pecaminosidade é algo que influencia muita gente, muitas coisas, até mesmo pessoas acabam influenciando a gente, se a gente não souber andar, não souber o que conversar. Então, para ser um jovem cristão hoje em dia, não é uma missão fácil, né? Mas com a palavra do Senhor, a gente sabe, a gente entende, é o que nos conforta, é o que nos deixa e nos mantém em pé a cada dia, que é a palavra do Senhor, que a gente medita dia e noite, que a gente sabe que vale a pena estar aos pés de Jesus, que vale a pena ainda ser um jovem cristão, ainda mesmo que a adversidade diga que não, mesmo que a adversidade aponte que não, mas ainda vale a pena ser um jovem cristão, porque vemos que Deus, Ele é um Deus maravilhoso, Ele é um Deus que a bondade dele é infinita pra gente, então muito além do que a gente consegue imaginar, é a bondade de Deus pra gente. Às vezes temos sonhos, projetos, planos, né, que a gente pensa de um jeito, só que Deus, Ele é tão misericordioso que Ele faz de um outro jeito, né, uma coisa maior do que a gente espera. E o que é para ser um jovem cristão para mim hoje em dia é ser um jovem cristão na palavra de Deus, né, é uma honra ser um jovem cristão, só que dentro da palavra de Deus. Amém. Glória a Deus. A irmã Marlene citou, né, que foi para a igreja entre os seus 8 e 9 anos. Então pegou praticamente o começo da pré-adolescência. Como foi essa sua fase? A fase até dos seus irmãos, que foram aos poucos, né? Como a senhora disse, essa fase da adolescência, é um momento complicado, né? Muitos prazeres que vêm até a gente, né? O adolescente tem aquele desejo de conhecer algo novo. Como foi para a senhora esse processo de passar pela adolescência? Olha, na minha época, que fazem mais ou menos 50 e poucos anos atrás, não era tão difícil. Não era algo tão assim complicado de se viver. Porque a gente não tinha muitos, eu mesma, a minha família, não tinha muitos brinquedos, não tinha muitas regalias, tipo uma internet, um celular, nada disso, nós não tínhamos isso. Então, a nossa alegria era estar na escola bíblica dominical, que lá a gente se divertia. Na escola bíblica a gente se divertia. Na adolescência, tinha muitos trabalhos que envolviam os adolescentes naquela época por causa disso. Por não ter muita facilidade de diversão. Era rigoroso. Nós vivíamos num tempo rigoroso, que nada podia, uma vestimenta tinha que ser assim, ao pé da letra, sabe? Você não andava de qualquer maneira, você não se vestia de qualquer maneira, você não tinha muitas mordomias igual se tem hoje, que os jovens hoje têm muita mordomia, né? Nós não tínhamos, eu principalmente. Porque a minha mãe, quando ela se converteu. Ela realmente, até hoje, né? A minha mãe segue ao pé da letra o que a palavra de Deus ensina. E assim passava. E ela passava pra gente. Eu como sendo a mais velha, eu acho que foi a que mais ela segurou. A que mais ela prendia mesmo. Porque o meu primeiro namorado, eu tinha 17 para 18 anos. E eu não podia nem segurar na mão dele. Quando ela viu eu segurando na mão dele, ela beliscava. Ela me beliscava, ela falava, solta. Entendeu? Porque a minha mãe era bem rígida mesmo. Só que eu não achava ruim. Olha pra vocês verem como que hoje é totalmente diferente. Eu não achava ruim. Porque era a Bíblia. A Bíblia ensinava isso. Ela passava, no caso, para a irmã, aquilo que a Bíblia isso. E eu era feliz sendo crente. Foram os meus melhores anos de vida, foi nessa fase minha, de adolescente e jovem. Na mocidade, então, foi melhor ainda. Porque nós tínhamos muitas... Gente, olha, eu fico vendo os jovens hoje, eu fico triste, porque nós éramos felizes, a gente era alegre. Tinha um grupo de louvor, nós tínhamos um grupo de jovens, tinha mais ou menos uns 40 jovens. Mas se vocês olhassem para aqueles jovens, vocês viam a felicidade naqueles jovens. E eram jovens que viviam as regras que a igreja determinava. A doutrina que a igreja
pedia. E eles viviam normal. Gente, nós tínhamos as programações nossa, era de sair na madrugada para fazer evangelismo. Juntava aquele monte de jovem para fazer evangelismo. E a gente, quando a gente ia perceber, já amanhecia o dia. O dia estava amanhecendo. E a gente naquela euforia, a gente naquela alegria. E a gente às vezes batia na porta, na janela de algum irmão, cantando o hino de louvores. Alguns levantavam, abriam a porta, sabe, e participavam com a gente. Às vezes não, nem abriam a porta. E às vezes a gente batia na porta de algum pastor, só que a gente não saía sozinho, tá? O pastor estava com a gente. Sim, A gente não saía só. O pastor acompanhava a gente. E uma vez nós batemos na porta, na janela de um pastor, já era 6 horas da manhã. Já tinha clareado o dia. Nem vi a hora passar. E a gente, naquela empolgação, a gente evangelizava os bêbados na rua, os drogados, porque já tinha naquela época, né? Os moradores de rua. E a gente fazia aquela festa ali. E um dia esse pastor abriu as portas da casa dele, acordou todo mundo. São coisas assim que a gente não esquece. Eu tinha o quê? Meus 15 anos de idade. E ele abriu a porta e fez aquele banquete de café da manhã pra gente. Que bênção. Sabe? E era momentos assim de alegria, que a gente passava o dia inteiro ensaiando na igreja. A gente tomava café na igreja mesmo. A gente já ficava pro culto à noite. Eram momentos assim de prazer mesmo. Era uma vida entregue por total à presença de Deus mesmo. Total. Tanto é, gente, que eu quero falar aqui pros adolescentes, pros jovens de hoje. Quando você se dedica, sinceramente, à obra de Deus, quando você abre a sua boca para louvar, os demônios não suportam. É verdade. Porque era o que acontecia com a gente. Quando a gente abria a boca para louvar, gente, era uma bagunça dentro da igreja de demônios que voava para todo lado. Eram demônios que não suportavam a unção de Deus na vida daqueles jovens. Não vou dizer aqui que não pecava, porque não existe. Não tem como. Mas eram jovens que realmente eram separados para Deus. E eu era uma dessas jovens. Glória a Deus. Que as pessoas iam na porta da casa da mãe, chamar a gente para ir orar por alguém, sabe? Para expulsar demônio de alguém, para ajudar alguém. Era essa a minha vida de jovem, de adolescente. Na presença. E fazendo, né, o ídolo do Senhor. A gente paquerava também, tá, gente? Não é proibido, não mas é proibido. Com sabedoria, né? A gente paquerava também, sabe? Só que na nossa época não era mensaginha de celular, era bilhetinho. Que era uma amiga entregava o bilhetinho. Vou entregar lá. Sabe, era assim. Era essa a nossa vida. Sabe, a gente arrumava cabelo, a gente também, sabe? Se cuidava, né? Cuidava, era uma vida de jovem. É. Só que era Totalmente diferente de nos hoje. limites da Bíblia. Sim. O que a Bíblia ensina. Obedecer o pai, a mãe, né? É o que a Bíblia ensina, isso. Era essa a minha vida. Nosso irmão Carlos Daniel entrou num tema, né? Falou ali algo interessante sobre o mundo de hoje, né? Os pecados, né? Ser jovem em meio a tanta coisa errada. Irmão, Carlos Daniel, o que fazer hoje para ter uma vida de comunhão, para não se contaminar com os manjares, com os pecados, com as setas, né? Sim. Que o diabo lança? Como um jovem se mantém em comunhão com Deus hoje? Sim, igual a Marlene complicado. bem pôs aqui, antigamente, né, igual ela falou, os jovens eram felizes. Né? Hoje em dia, a gente vê o percentual de depressão e ansiedade que tem atacado principalmente a parte de jovens. É verdade. É muito diferente. Muito diferente. E uma coisa que ela citou e bem pôs aqui, que responde essa pergunta, é a palavra. E ela não achava ruim, por quê? Porque era posto na palavra. Então, para a gente ter uma vida de comunhão com Deus, a gente tem que ser o quê? Posto na palavra. Entendeu? Se a gente não conhece a verdade, a gente não conhece a palavra. E se a gente não conhece a palavra, a gente não conhece Jesus. Então, para a gente ser um jovem hoje na comunhão do Senhor, é a palavra. Hoje em dia, né, se for que a tua mãe não deixava você nem ralar a mão no teu namorado, não. Se fosse no dia de hoje, eu surtava.
abraço não, mas ali, velho, tá louco. Né? Pelo menos um abraço, entendeu? Não, É uma não, coisa que a gente acha ruim, entendeu? É. E antigamente, a gente, se fosse achar ruim, ainda apanhava. Eu tenho certeza que era assim, entendeu? É verdade. E hoje em dia, se você apanhar numa criança, no filho assim, dependendo do jeito que for, a educação em casa, dá até processo, entendeu? Então mudou muito para hoje em dia, em questão até em tecnologia, uma coisa que hoje em dia a tecnologia ajuda demais a gente, ainda mais a gente que é universitário assim, então a gente precisa muito da internet para estudo. A internet tem os seus benefícios e malefícios, né? Vai da pessoa usar, é igual a palavra de Deus, tem muitos benefícios aqui, mas só que você tem que saber usar. Exatamente. Entendeu? Não é simplesmente você abrir a Bíblia e ler. Você tem que aplicar a Bíblia na tua vida. Muitas das pessoas, até na escola dominical eu comentei com a Daniela, né? Que muitas pessoas pegam a Bíblia e levam ela num colarinho. Mas é o contrário, a Bíblia que tem que pegar você, te laçar e a Bíblia te levar. Exatamente. Então, pra você ser um jovem hoje em dia, na comunhão do Senhor, é andar na palavra. Eu não falo de você andar na palavra, de ir na igreja. Não falo de você andar na palavra, de estar frequentando todo dia a igreja. É. Porque a salvação de Zaqueu foi o que aconteceu na casa dele. Deus disse para Zaqueu, hoje há salvação para essa casa. A salvação da sua família pode acontecer na sua casa também. Não precisa acontecer na igreja, não precisa acontecer em algum lugar específico. Mas a salvação nossa acontece dentro de casa. Antigamente, minha avó, ela foi batizada lavando roupa. Entendeu? A gente falava em línguas fazendo alguma coisa, Marlene costurando e sentindo a presença do Senhor. É algo que mudou muito hoje em dia. Muitas vezes a gente fala assim, eu vou dar glória só se eu sentir. É o contrário, você tem que dar glória, você tem que dar aleluia pra sentir a presença. Pra sentir a presença, entendeu? Vou só dar aleluia se eu sentir. Não, você tem que dar aleluia pra poder sentir. Entendeu? Então, hoje em dia a gente tem que estar caminhando na palavra, né? Em Romanos capítulo 12, versículo 2, vem nos dizer assim, e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você anda na palavra, você não tem nada a perder. Porque se você anda na palavra, você está com Deus. E qual que é a boa vontade de Deus? É para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus não quer o seu mal se você se joga ao altar. Deus não quer o seu mal. Deus quer somente a bondade, a gravança do Senhor e a perfeita vontade de Deus para você. Então, se a gente anda na palavra, a gente consegue ter comunhão com Deus, consegue ser um jovem sal nessa terra e luz nesse mundo. A gente consegue ser exemplo, não só em casa, mas no trabalho, né? Nas ruas, hoje, na sociedade. Né? Às vezes, lá no meu trabalho mesmo, deve ter algum pessoal me assistindo. Na segunda-feira eu cheguei e já comecei a postar, né? Só é quarta-feira então, né? Mas o que é isso? Às vezes nem sabia. Mas espera aí, você vai ser preletor na quinta? Mas o que é preletor? Entendeu? É explicar a eles como é que funciona. Entendeu? É andar na palavra. A Bíblia fala que a palavra do Senhor, ela convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Né? Então, a palavra do Senhor, por mais que ela seja um pouco dura, ela é boa, perfeita e agradável aos olhos nossos, aos olhos do Senhor. Como eu sempre falo pra vocês na escolinha, né, na IBD, a gente quando tá na palavra, o cristão, né, quando tá na palavra, antes dele chegar, a presença do Senhor já chegou, né? Verdade. E é assim que eu acho que com você é assim também, Cacá, igual você é universitário, trabalha, eu sei que não é fácil, né? Às vezes ser um jovem cristão nesses lugares, né? Mas lugares que tem muitas pessoas, tanto né? Bullying. Muito desejo, às vezes vem poder tirar o foco, coisas assim que floresce, né? Às vezes hoje em dia, não só na faculdade, mas no mundo, na sociedade hoje em dia, se você não faz aquilo, você é excluído. E hoje, no meio da sociedade, tem muito aquele negócio, não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. Se te faz bem, faz. Entendeu? Se te faz feliz, faz. Claro, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Isso, 1 Coríntios 6:12. Mas é uma coisa que as pessoas confundem. Porque quando a gente começa a falar essas coisas, muitas pessoas taxam a gente como careta. Sim. Taxam a gente como Quadrado. santinho. Ele quer ser santo. Não. Gente,
a questão aqui do que nós estamos falando é o que a Bíblia fala. A Bíblia simplesmente só fala pra gente, igual o irmão falou aqui, você pode fazer o que você quiser, mas vai te conver, vai fazer bem pra você, vai agradar a Deus, exatamente. né? Vai agradar a sociedade, vai agradar você, vai agradar a Deus. Não, sabe, gente, quando a gente fala em obedecer a palavra de Deus, a gente está falando assim, olha, gente, se usar droga, que edificação tem usar droga? Que edificação tem você ficar beijando um, beijando o outro, amassando um, amassando o outro? Vai edificar no que a sua vida? Comemorar bebendo, que vantagem tem isso? Gente, eu não sei, é isso que a gente tenta passar para esses jovens hoje. E parece que é uma coisa tão complicada, né? Que vantagem tem essas coisas? E o tanto que é o que eles vivem, né? A gente se alegrar lúcido do que porque tá fazendo, é o que eles vivem. Exatamente. É o que eles vivem. É complicado hoje em dia. O que eles vivem é isso. Ai, beijei tantos. Ai, vou ficar com tantos. Ai, fiquei com tantos. Que prazer tem nisso? Gente, eu não entendo isso. É o que a gente tenta passar para eles hoje e eles até muitas vezes até riem da gente. Hoje, uma moça virgem, meu pai do céu, é o fim do mundo. É o fim do mundo isso. Só que na minha época não. Há 50 anos atrás era pureza. Tanto é que eu casei virgem. Não deixou de ser, né? Entendeu? Eu 20 anos de idade, eu casei com 20 anos de idade e casei virgem. E tive um namoro normal. Namorei 3 anos. Como todo mundo, gente. É que a senhora estava fixada e firmada na palavra, né? E isso é o que falta, às vezes, em muitos jovens, infelizmente, nos nossos dias de hoje. Parece que esse negócio de virgindade é uma coisa do outro mundo, né? Porque é uma coisa do outro mundo isso, né? Nos dias de hoje, meu Deus do céu. não é só as ofertas, igual drogas, bebidas, muita coisa também pelo celular, igual a Cássio citou, as redes sociais tiram muito foco. Influencia, né? Tira muito foco. Às vezes, até por nós mesmos, às vezes a gente perde meia hora numa coisa banal no celular e esquece de buscar no nosso receituário, que é a palavra, né? E isso acaba nos enfraquecendo, e é isso, infelizmente, está acontecendo com a maioria dos jovens dos dias de hoje, né? Infelizmente. É uma luta espiritual, né? Constante. Que até pra gente que é cristão não é fácil, né? Você ter uma vida 100% centrada no caminho do Senhor. Falo isso por conhecimento próprio meu mesmo. Eu tive uma época que eu enfraqueci muito na fé. Eu ia para lugares que eu não poderia ir, entendeu? Lugares que não agradavam ao Senhor. Eu ficava em lugares que eu via pessoas fazendo coisa errada e isso me enfraqueceu muito na fé. Então eu busquei ajuda na igreja. Então muitas das vezes vocês jovens que estão me ouvindo, muitas das vezes você se encontra você olha para um lado, não sabe o que fazer, olha para o outro, não sabe o que fazer, pede ajuda. É uma coisa que, tipo assim, você não precisa ter vergonha de pedir ajuda. Você vai estar pedindo ajuda. É o necessário, o básico que você pode fazer para você sair da situação atual que você está. Eu falo isso não só na fraqueza espiritual, mas na depressão, na ansiedade, em todo sentido. Que a gente se sente encurralado de alguma maneira. Não falo só em maneira de a sociedade te encurralar. Até mesmo dentro de casa, teu pai e tua mãe te encurralar. Você pede ajuda. Né? Eu sei que a gente sempre tem um amigo mais próximo, sempre tem uma pessoa que a gente tem mais um pouco de intimidade. Se não for o pai e a mãe, sempre tem um irmão, tem uma tia, tem um amigo. Querendo ou não, a gente tem uma pessoa que a gente tem uma intimidade a mais. Então é necessário aí pedir ajuda, né? Sempre estar ali em constante na palavra do Senhor, porque a gente é posto por vontades e desejos. A gente tem muita vontade de fazer coisas, só que quando a gente olha para a palavra, peraí, não. Foi onde a irmã Marlene bem pôs. Será que isso traz alguma coisa para minha vida? Uma vez eu vi um vídeo de um rapaz que falou assim: e se Jesus não existisse? Você acha que mesmo assim valeria a pena você estar nesse caminho que você está? E vale a pena.
você ter uma ética nessa sociedade, uma ética diferente, você ir na contramão do mundo. Faz bem pra mim. Faz bem pra gente, sim. Faz não só, tipo, na igreja, mas em casa. O tanto que é bom ser um filho melhor. Exatamente. O tanto que é bom ser um esposo melhor. Não falo isso só pra jovem, não. Pra todo público. Isso, uma esposa, né? Ser um esposo, uma esposa melhor. O tanto que é bom você ter uma ética social melhor na sociedade. Isso aí, tem que ter isso, né? Reconhecer o nosso erro. Tem que ter isso, né? Reconhecer o nosso erro. É uma coisa que é justo perante a sociedade, perante Deus. Deu uma caidinha aqui, né, na internet, mas já voltamos. Não saia daí, tá muito interessante, viu? Nosso bate-papo aqui com o nosso irmão Marlene e nosso irmão Carlos Daniel, né? E vamos continuar, né? O nosso irmão Carlos Daniel tava ali falando, né, sobre Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Jovens temente ao Senhor, que não se contaminaram, né, com os manjares do rei, né? Pode continuar, irmão Carlos. Voltamos, né? Deu uma queda na internet, mas com honra e glória do Senhor. Como eu estava falando, eles eram homens muito formosos, espertos, e decidiram não se contaminar com o manjar. O que acontece a partir do momento que eles não se contaminam com o manjar? Imagina se eles tivessem se contaminado com o manjar. Como é que seria a história deles hoje? Entendeu? Igual Abraão. Abraão, quando Deus falou pro seu filho, falou para ele, vai seu filho sacrifica. Como seria o final da história de Abraão? Então, se a gente é obediente, se a gente faz a vontade do Senhor, a gente não tem nada a perder. Exatamente. Daniel subiu de cargo, né, ali em Babilônia. Sadraque, Mesaque e Abednego foram bem vistos ali em Babilônia, que o rei Nabucodonosor não. Existe somente um Deus mesmo no céu, que é o Deus de Daniel. E podemos ver, né, através deles, trazer para o nosso dia atuais, né? Com certeza. Porque se nós não nos contamina, se nós não faz as coisas erradas, o que o povo vê em nós? É Deus. Vê a diferença, né? E assim, né, o jovem, não só jovem, crianças, nós mais velhos, mais idosos, né? Nós todos temos que sim fazer uma diferença, assim como esses jovens, né? Igual a questão desses 4 jovens que eu estava falando antes de cair a live. Eles, quando foram para Babilônia, eles tinham entre seus 14 e 18 anos. Era uma idade completamente difícil, né? Bem difícil. Adolescente e jovem. É onde a gente quer tudo e tudo pra onde, né? E eles foram muito ali sem os pais, né? Somente eles, mas junto com a força e a confiança em Deus, e venceram, né? Daniel foi lançado na cova do leão, mas antes dele entrar na cova, Deus já estava lá para o livrar. Com certeza. Sadraque, Mesaque e Abednego foi lançado na fornalha, mas antes de entrar na fornalha, o anjo do Senhor já estava lá. E isso serviu para quê? As experiências deles aí. Serviu para mostrar para toda a Babilônia que somente um Deus que controla o céu e a terra, né? E assim a gente quer, né, que os jovens de hoje sejam, né, jovens impactados em Cristo, com todo o coração aberto e para ouvir a palavra do Senhor, não é verdade? Com certeza. É verdade. E nós sabemos que hoje, nos dias de hoje, é muito difícil para eles. Para eles é muito difícil. Não é fácil servir a Deus hoje, na época que estamos vivendo. Na minha época era mais fácil. Hoje não. Hoje está muito fácil tudo. Então fica fácil de pegar tudo. Qualquer coisa que o jovem quiser hoje, ele tem. E ainda tem o apoio dos pais. Porque os pais hoje não têm autoridade mais. Hoje os pais, coitado deles, né? É igual o Cacá falou, que se minha mãe não deixasse eu pegar na mão da minha namorada, ia ter briga, entendeu? Então, gente... Tá ouvindo, né, Suzana? Porque é bem assim hoje, nos dias de hoje é assim, eu quero e eu vou fazer. Não importa se o pai tá dizendo não, se a mãe tá dizendo não. Eu vou fazer e pronto. Sai bater na porta e a mãe e o pai tem que aceitar. Mas, gente, uma coisa que nós estamos aqui hoje, eu, por exemplo, eu vejo o Cacá aqui hoje falando essas coisas,
Quando ele era menor, eu dava aula para ele. Depois agora é a irmã Daniela que dá, mas eu já dei aula para ele também quando ele era menor. Ele passou o momento dele de dificuldade, como todos nós passamos. Eu tenho hoje meus 65 anos, mas eu também tenho as minhas dificuldades espirituais. Porque nós não somos super poderosos, gente. É verdade. Nós somos seres humanos. E nós vivemos no mundo, né? Nós vivemos nesse mundo. E a palavra do Senhor diz aqui em Eclesiastes 12 que nós temos que lembrar do nosso Criador no dia da nossa mocidade. Eu lembrei do meu Senhor, do meu Criador, nos dias da minha mocidade. Porque hoje eu sou cansada, não enxergo direito, né? Já tenho a coluna atrofiada. Então eu não consigo mais fazer hoje o que eu fazia quando eu era jovem, né? Que era sair nas madrugadas, era, sabe, tantas outras coisas. Hoje eu não consigo mais. Mas mesmo assim, ainda faço o que eu posso fazer para o meu Criador. Porque eu sei que vale a pena, gente. Onde que eu ia imaginar na minha vida estar fazendo um podcast? Eu nunca passei pela minha cabeça isso. Mas o Senhor, o Deus que nós estamos falando aqui hoje, jovem, Ele viu o que eu fiz anos atrás. E hoje eu estou recebendo a recompensa. Glória a Deus. Porque eu estar aqui hoje falando para vocês, isso para mim é honra. Sabe, é saber que as promessas de Deus se cumprem na nossa vida. Aí qual que é o seu sonho hoje? Fazer uma faculdade de medicina? Pode ter certeza que se você for um filho obediente, se você for um estudante que respeita o professor, você vai conseguir fazer a sua faculdade, porque o Temente a Deus, se obediente, você for um né? jovem temente a Deus, Deus vai preparar tudo. Ele Deus abre, vai né? providenciar Nosso Deus tudo. é um Deus que abre portas aonde não tem O meu portas, né, irmã sonho Marlene? era de ser uma costureira, sabe? De pegar um modelo de um vestido, de uma roupa e fazer aquele modelo. Olhar numa revista e copiar aquele modelo. Deus realizou esse sonho na minha vida. Sabe? Ele realizou. Condições financeiras nenhuma. Mas eu não tinha financeiro. Que o meu Deus, Ele é dono do ouro e da prata. Glória a Deus. Então Ele preparou tudo e hoje eu realizei o meu sonho de ser uma costureira. E eu ainda tenho outro sonho ainda. De fazer um desfile. E vai fazer, em nome E de eu Jesus. creio que Deus ainda vai me proporcionar isso. Vai sim. Porque vai Ele é sim. fiel, sabe? Porque Ele é fiel. Não porque eu sou a melhorzinha. Não porque eu sou a oba-oba. Não, é porque eu obedeço a palavra. E a misericórdia do Senhor, e a ela misericórdia está do Senhor todos os dias, né? dura para sempre. Né? Louvado Constante em seja nossa É o que vida, nós né? viemos trazer para vocês hoje. Vale a pena ser cristão, vale a pena ser fiel a Deus, vale a pena. Não, vocês não vão se arrepender. Sabe, a única coisa que vocês vão deixar de fazer é bagunça. Sabe? Coisas que prejudicam a si mesmo. É só isso que vocês vão deixar de fazer. Às vezes, jovem pode achar que outros, né? Aí que tá perdendo tempo. Não, nós Não, estamos ganhando, né, irmã Marlene? Ganhando tempo. Ganhando Ganhando tempo, ganhando, né, as bênçãos de Deus sobre a nossa vida, enquanto dedicamos, né, Hoje eu a vejo- nossa vida ao Senhor. Hoje eu vejo meus netos na presença do Senhor. Nossa, é um orgulho. Pensa no orgulho que é, sabe, ver o meu neto adorando ao Senhor, baterista na igreja, a minha neta louvando ao Senhor, tocando teclado. Descobri agora que ela é tecladista. Glória a Descobri essa Deus. semana. Sabe, isso é coisa assim gratificante. E a minha neta tem 17 anos. O meu neto tem 15. A vida deles é escola e igreja. Tem vezes que eu chego lá na casa da minha nora, cadê a Júlia? Tá na igreja. Cadê o Vitor? Tá na igreja. Cadê a Júlia? Saiu com os jovens. Foram pra pizzaria. E a sabe, gente, como mãe, avó, né, no caso, é gratificante, Nossa, né? é Eu muito falo bom. pela minha em casa, a Isabela é do serviço, escola, casa, Igreja. né, e igreja. Não sai, não, Benção. né, e Uma assim, é muito bom, né, a gente ver, né, E pergunta pra ela se ela, né?
E pergunta se ela reclama. Não. A gente vive em meio a uma sociedade de e se? E se isso meu colega achar ruim? E se Preocupado, isso... né? Com E se isso... O que vão falar de mim? E se não tiver mais curtida? Né? E se a Isso. foto que eu postar não for legal? É. E se eu começar a ir pra igreja, o que minha escola vai falar de mim? É isso aí. A gente vive no e se. Mas se você trocar esse e se por um dia o quê? O primeiro dia. Ó, hoje eu vou orar. Hoje é meu primeiro dia de oração. Um dia também, Deus vai honrar a tua vida. Um dia também, Deus vai te abençoar. Se a gente parar desse e se e parar de se preocupar com o mundo, a gente consegue alcançar aquilo que nós nem imaginamos. Porque Paulo fala que pra gente ganhar alma é os jovens. Porque o casado já tem essa preocupação em casa. A missão é nossa. A missão de ganhar o mundo é nossa. A missão de pregar o evangelho, como eu estou aqui nessa noite, é nossa. Então a missão é dos jovens, entendeu? Paulo deixou essa missão pra gente. Que a missão da gente ganhar o mundo é dos jovens. Não tô falando que vocês não podem pregar o evangelho. Mas você vê, igual a Marlene, nunca imaginaria num podcast, né? Não. Na época dela, 50 anos atrás, nem existia celular, isso. televisão, essas coisas, na internet, fibra ótica, 4G, 5G, pô, tudo conhece hoje em dia, né? Aquela época, nossa, capaz. Então, olha hoje o tanto que a tecnologia tem ajudado a gente a influenciar pessoas, impactar pessoas em Cristo. Então, é aonde, né? Tem até uma pergunta aqui elaborada para vocês. Como usar a tecnologia hoje, né? Pro bem. Desse jeito aqui, por exemplo. É um exemplo já claro, né? A gente tem. Desse jeito aqui, por exemplo. Olha só, gente. Isso aqui vai rodar um mundo. Então, alguém vai ser tocado, eu creio nisso. Em nome Nem que de for Jesus. Um jovem. Nem que Em for nome um de jovem. Jesus. Um adolescente, mas vai ser tocado. Porque se Deus permitiu que duas gerações, né, estivesse aqui, é porque algo ele tem para fazer lá na frente. Porque o amanhã é Deus quem conhece. O que vai acontecer é Deus que sabe. Então, se ele preparou esse momento aqui, ele já tinha bolado lá na glória lá no dele. calendário de Deus, né? Já tinha lá no calendário dele, já esse momento aqui, porque fulano de tal vai ser tocado. E eu profetizo hoje aqui, nesta noite, salvação para um adolescente, para uma moça, para um rapaz que estiver aí pensando que não vale nada, que não é ninguém, que, sabe, ninguém me ama, porque hoje é um tal disso, né? Ninguém me ama, eu sou excluído. Não, o Espírito Santo hoje está aqui e ele veio acalmar o seu coração, né? Porque não estamos aqui à toa, não. Nós não estamos aqui à toa. Mas igual o irmão Carlos estava falando, né? Ficou para os jovens, né? Não que nós não devemos, mas por quê? Porque o jovem está aí à flor da pele, né? Isso, Novo, não tá tem cansado de ânimo, não tá com dor na coluna igual né? E tem sim, o irmão mesmo é um exemplo, né? De jovem na casa do Senhor. Amém. A gente louva a Deus pela vida do irmão, né? Pelo desenvolvimento na palavra de Deus, né? E eu creio que ainda o irmão Carlos Daniel vai só crescer no Graças a ministério. Deus. Em nome de Em Jesus. nome de Jesus. Não pra mim, né? Mas para Pra o glória nome do de Senhor. Deus. Tá agradecendo a nossa vida. Igual a nossa irmã Marlene. Cara de pastor. Amém. Nossa irmã Marlene bem pôs. Vivemos em uma sociedade que a gente, muitas das vezes, a gente tem o nosso momento de alegria, né? Falando isso para você que não é da igreja. Temos o nosso momento de alegria, né? Que como o professor fala, se o mundo não fosse tão bom, se fosse ruim, não ia ter gente. É bom. É bom. Acho que é. É bom você estar lá no mundo, entendeu? Só que, tipo assim, tem as consequências. É bom estar no mundo, só que tem as consequências. Só que é melhor ainda você estar em Cristo. Exatamente. É bom você estar no mundo, só que é melhor ainda você estar perante o Evangelho. Muitas vezes nós nos encontramos em situações que a gente olha para a esquerda, para a direita e fala: nossa, na minha vida não tem salvação. Na minha vida não tem jeito. Vamos usar um exemplo aqui de um sonho. Abraão, o sonho dele era ser pai. Sara era estéril.
Então, para a ótica humana, não tinha jeito de realizar aquele sonho. Verdade. Às vezes, teu sonho hoje é vir para a igreja. Às vezes, teu sonho hoje é estar junto conosco. Às vezes, teu sonho hoje nem é de estar na igreja, porque eu não estou aqui pregando religião. Estou aqui pregando Jesus para você. Então, teu sonho, às vezes, hoje pode ser para a igreja, para a ótica humana. Mas ele para a igreja? Mas ele fuma, ele bebe, ele se prostitui. Mas ele para a igreja? Aos olhos humanos, também Sara não podia ter filho. E Deus concedeu a Sara um filho. Se você está mediante a palavra do Senhor, se você meditar na palavra do Senhor e tiver vontade de aceitar Jesus que entra em seu coração, Ele sim é capaz de mudar a sua vida. Ele sim é capaz não só de mudar a sua vida, mas a sua família. Mas a vida sua espiritual, material, financeiramente, até mesmo conjugal. Deus, Ele consegue te abençoar. Porque a medida do Senhor é boa, perfeita e agradável no nosso meio. Glória a Deus. A irmã Marlene entrou, como falou lá no início, foi para a igreja na pré-adolescência, passou a juventude. Teve um momento que a senhora se distanciou, né? Infelizmente, né? Infelizmente. E como foi esse processo? Foi o pior da minha vida. Eu tinha 30 anos de idade. E eu voltei para Jesus. Eu tinha 29 para 30 anos. E eu voltei para Jesus, eu já tinha meus 30 e poucos. Eu fiquei um bom tempo. Quando eu voltei para Jesus, eu voltei tomando um calmante, tarja preta, pele e osso, magra, estresse, estado de nervo elevado, porque tudo deu errado. A partir do momento que eu troquei Jesus por amor. Muitas das vezes a gente aconselha um jovem e eles não ouvem o conselho que a gente dá. Por quê? Não teve a experiência. Aí eu já tive experiência. Eu abri mão do chamado de Deus na minha vida para acompanhar o meu companheiro, para acompanhar o meu marido, que só casou comigo e depois nunca mais quis Jesus. Nunca mais Mas quis. ele, no caso, então chegou a ir para a igreja. Ele aceitou Jesus, converteu, se batizou, desceu as águas, era tesoureiro do grupo de jovens, até o dia que a gente casou. Nós casamos num dia, nunca mais. Casamos, ele me levou embora para casa, e ainda eu saí da igreja, porque a minha casa ficava muito longe da onde eu congregava, então me desliguei das crianças, que eu era professora das crianças. Tinha um grupo de mais de 50 crianças. Bem grande. Muito grande. Tanto é que quando eu fui me despedir deles, foi uma choradeira. Uma choradeira, pensei na choradeira. E muitos deles falavam assim, eu não vou vir mais. Eu não vou vir mais, tia Marlene, não vou vir mais. Eu falava, não, a outra professora que vai vir, ela é mais legal que eu. Eu falava, né? Uhum. Aí, e eu sempre tive esse ministério com criança. E eu era levita, eu cantava na igreja, era o meu... Eu achava que a minha vida era só louvar, né? Nunca imaginava mais do que isso, eu era só a cantora. E eu só cantava na igreja também, na minha, não cantava em outra, era só lá na minha. E eu casei, aí já fiquei limitada de cultuar, porque era longe a igreja, e aonde eu fui morar não conhecia ninguém, fiquei perdida. E aí, o que acontece? A gente vai esfriando. Vai esfriando. Quando eu fui ver... Estava afastada. Estava totalmente afastada. E ainda o pior, que depois de alguns anos de casada, me separei. Durante esse período mesmo afastada? Aí separei, acabou o casamento. Aí que eu me atolei mais ainda, né? Porque eu me revoltei, quis me vingar de todo mundo. Homem pra mim não prestava nenhum, não valia nada, e eu queria me vingar. E aí fui cada vez mais me afundando.
Mas virava e mexia, eu sentia saudades. Eu sentia vontade de estar na igreja, vontade de estar ali ouvindo a palavra de Deus. E quando eu menos esperava, eu estava dentro de uma igreja. Aí eu levantava a mão, reconciliava, ficava um tempo, daqui a pouco as amigas, vamos ali. Mas quem é escolhido não tem escolha, né? Não tem. Vamos lá, Má, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Quando pensava que não, já estava a Marlene de novo lá nas rodinhas, já fazendo tudo que o inferno queria que eu fizesse, né? Porque o diabo, ele é assim. Quando ele encontra um jovem que ora, quando ele encontra um jovem que medita na palavra, quando ele encontra um jovem que realmente é sincero com Deus, ele faz tudo para tirar. E foi desse jeito comigo. Eu caí no laço do passarinheiro. Eu caí de cabeça. Foi primeiro namorado, né? Primeiro namorado, marido, tudo. Então, mas graças a Deus que Jesus me ama, né? E que Ele não quis me perder, nunca pensou em me perder. Ele só deixou eu ali. Que eu creio que foi para mim aprender coisas, né? Para me ter testemunho para contar. Poder hoje estar aqui explicando, ensinando alguém. Cuidado, pensa bem, olha, vigia, não vai por aí que não vai dar certo. Tipo isso, entendeu? Eu creio que eu passei por tudo que eu passei, que não foi fácil, gente. Não foi fácil com 2 crianças. Depois chegou a terceira, né? Não foi fácil. Foi momentos assim de guerra. Só que nunca na minha vida, em nenhum momento eu pensei em tirar minha vida. Não, nunca pensei isso. Porque eu sabia para onde isso ia me levar. Tinha reconhecimento, né? Muitas das vezes eu entrava, eu ia pro baile, eu ia pro salão de baile, e na hora de entrar assim, no salão tem a revista. Eles fazem uma revista na gente. E um desses dias, a moça veio me revistar, ela olhou para mim e falou assim, você não é crente? Eu olhei com a cara brava para ela, assim, falei, se eu fosse crente eu estaria aqui? Ela falou, então você já foi. Porque você tem um brilho diferente. Deus não deixou, né? Aquele dia eu não conseguiria me divertir. Ficou marcado. Uma punhalada. Eu não conseguiria me divertir aquele dia. Eu não consegui. Eu já queria vir embora, chamei a minha amiga para vir embora. Não, mas nós nem entramos, nós nem acabamos de perdi o rebolado. Tipo assim, acabou com a tua noite, graças a Deus. Quando a gente tem um chamado, é difícil, gente. Olha, a gente não consegue nem pecar direito. Não consegue. Porque às vezes eu tava lá dentro do salão de baile. As pessoas tinham os problemas delas lá e vinham conselhar comigo. Tinha momentos que eu não ouvia o som da música. Nem pra desviar, você tava prestando Nem mais. prestava. Eu não conseguia ouvir o barulho da música, gente. E olha que dentro de um salão de baile o som é ensurdecedor. Mas Deus, ele é tão fora de série, gente, que ele fazia com que o som sumisse e eu conseguisse falar para aquelas pessoas que Jesus podia mudar a vida deles. Deus estava usando a senhora Dentro do salão de baile, mesmo longe da presença dele. Tava te usando. É o chamado. Era na empresa que eu trabalhava. Às vezes eu falava, ai gente, quando eu era crente, eu falava desse jeito. Ai, quando eu era crente, nossa, era tão diferente, eu era tão feliz, eu era tão alegre. Hoje eu preciso viver tomando remédio para me divertir, para me sorrir, tem que tomar remédio para dormir. Quando eu era crente, uma vez uma amiga minha falou para mim assim, por que você não volta então para a igreja? Eu falava, não sei. Eu não tinha forças, eu não conseguia voltar. Eu sabia que a minha alegria estava lá, sabe? Eu sabia, mas eu não tinha forças para voltar. E como foi o retorno da irmã para casa de Deus? O meu esposo. O irmão Eu Carlos. quis ganhar ele para Jesus. A irmã Eu voltou. desviada, conheci o Carlos na noite. Conheci o Carlos na noite, num boteco. Me apresentaram ele. E eu decidi que eu ia ganhar ele para Jesus. Olha pra ver, gente.
Só Quem que desviado entende que- essas coisas? Tá desviado querendo salvar a Um alma. desviado Trabalhar querendo- de Deus, não é, né? Não é coisa... Não, De Deus. a gente falando assim parece coisa de doido. Mas Deus, ele sabe fazer as coisas. Eu tenho costume de dizer que Deus, ele é estrategista. É verdade. Deus queria eu de volta. E como eu amava ganhar almas para Jesus, então o que Deus bolou lá? Eu creio que Deus fez uma reunião, né? Ele, Jesus e o Espírito Santo, e falaram assim: vamos armar uma cilada para ela. Vamos apresentar o Carlão, né? O vulgo Stanley, para ela, porque ele vai contar a história dela, porque foi assim. O cara me contou a história dele. E eu achei até que era uma história cabulosa. Sabe aquelas terroristas, aquelas histórias terroristas? Porque o irmão Carlão, ele era... Gente, o Carlos hoje, ele é uma ovelha. É, Mas o Carlos já foi um lobo daqueles bem feroz. meu esposo conheceu ele fala que ele era... Não, o Carlão que vinha aqui pra Montebello era uma ovelhinha. Sério? Tinha que conhecer o Carlão lá de São Paulo. Aquele lá, até a mosca que passava assim tinha medo dele. Ele era terrível, terrível, terrível. O Carlos era uma pessoa que realmente ele deixava o diabo usar ele. Ele deixava, ou ele que usava o diabo, eu não sei. Porque ele pensa numa pessoa ruim. O Carlos era muito ruim. O Carlos, ele não levava desaforo pra casa. Era um traficante, bebia de cair, sabe? Era uma pessoa assim, que só Jesus amava. Só Jesus amava. Então ele preparou Deus preparou esse esquema. E quando eu fui ver, gente, quando eu fui perceber, eu já estava totalmente laçada de novo nos pés de Jesus. Louvado seja Eu tava Deus. totalmente assim, totalmente assim, perdidinha por esse Deus maravilhoso. Meu Deus. Porque aí eu comecei a buscar em Deus, aí comecei a trazer os crentes, né, pra casa do Carlos, e ali, pronto. Da casa do Carlos, gente, saiu uma igreja. Que Dos bênção. cultos que a gente começou a fazer lá. Durou 2 anos os cultos lá, e de lá saiu a igreja. Louvado Para a seja honra e Deus. glória do Senhor Jesus. Louvado seja Porque Deus. vale a pena, gente. Sabe? A vida que eu levava, eu não aconselho pra ninguém. A vida que eu levava quando eu me afastei da presença do Senhor. Eu não desejo pra ninguém. E é como a irmã falou, né? Uns até conseguem se divertir. A irmã nem isso conseguia, né? Não conseguia, porque Deus me dava É oportunidade. porque o propósito de Deus na vida da irmã era outro, né? Nas Eu não rodinhas queria, de samba lá, gente. eu não Nas queria rodinhas de a irmã samba. lá, né? Eu queria a irmã aqui. Aquele povo usando droga ali. Aquele povo usando droga na minha frente. Aí eu falava assim, mas pra que isso? Pra que vocês precisam disso? Nós já estamos aqui tocando, nós já estamos aqui conversando, já estamos aqui rindo. Pra que isso? Não sei, eu não consigo. Quando eu ia ver, gente, eu não precisa disso. Porque eu nunca me envolvi com essas coisas. Nunca. Deus permitiu você passar por um processo para chegar num propósito. É? O que é o propósito hoje? Que a gente vê bem claro no teu testemunho aqui. É o Carlos. Exatamente. Se você não tivesse conhecido o Carlos, onde o Carlos estaria hoje? Exatamente. Quem seria o Carlão hoje? Quem seria? Às vezes Entendeu? nem existiria Carlão hoje. Não existiria, Não é verdade? Deus te permitiu você desviar Não para existiria trazer ele mesmo. para a igreja e outra, a família. E hoje ser A uma família igreja. do Carlos, gente, família do Carlos. Ó, já deu agora. A família do Carlos, só o sangue de Cristo. E eu sozinha ali. Eu sozinha. Eu sozinha. Eu e Deus, né? Com certeza. Naquela guerra. Que tinha dias que eu fechava a porta do meu quarto e eu gritava. Eu ligava o som no último volume e eu gritava: Deus, me tira daqui! Deus me deixou lá 20 anos. 20 anos eu passei o processo para ganhar alguns para Jesus. Mas valeu a pena. Ganhei alguns. Mas pode ter certeza que a semente ainda tá ali, Tá, né, mano? Na hora com certeza. certa vai germinar. Ô, Cacá, com a tua experiência como um jovem cristão, qual conselho você tem para deixar
para os jovens, adolescentes, pessoas até mais velhas mesmo que estão assistindo? O que você tem a dizer para eles com a tua experiência como jovem cristão? Então, igual a irmã Marlene bem pôs aqui, que ela enfraqueceu na fé. Então, muitas vezes a gente se enfraquece, a gente deixa o inimigo entrar, o que o inimigo queria fazer é o quê? É o que ele faz, roubar, matar e destruir. Entendeu? Mas não, Deus ele veio para dar vida e vida com abundância, né? Foi onde ela trouxe Carlos para Jesus. Carlos conhece Jesus, conhece esse Deus maravilhoso. E um conselho para os jovens hoje, foi muito frisado aqui a palavra de Deus. Eu quero dar de conselho também a palavra de Deus, né? Um conselho é nos colocar no altar. Nos colocar no altar de Deus. Muitas vezes nós achamos que somos fortes, mas na verdade nós somos muito fracos. Verdade. Nós somos fracos em vista do que a sociedade ela nos oferece. São coisas boas, mas são coisas passageiras. São coisas que te alegram, mas por alguns minutos. Depois você sente um vazio. E o vazio do seu coração é Jesus. O vazio que você às vezes acha que encontra na madrugada, acha que encontra na balada, não é esse vazio. A balada era gostosa na hora. Não. Chegava em casa, o que acontecia? Tomava banho meia hora. Aí pra você ver, 1 hora pra tirar sujeira. Vem as consequências, entendeu? Mas não, se a gente estiver no caminho de Jesus, o tanto que é bom estar no caminho de Jesus, a gente andar perante os mandamentos de Jesus, entendeu? Então, se a gente anda pelo caminho de Jesus e se a gente já se aparta do mundo e não deixa o inimigo entrar no nosso coração, nós tem tudo para ir bem. Nós tem tudo para ser um jovem bem. Então, o conselho que eu te deixo hoje nessa noite, não só jovem, mas sim todo o público que está me ouvindo, todos os telespectadores que estão me ouvindo, é que possamos nos ajuntar ao pé de Jesus. Igual eu disse aqui, não estou falando sobre religião, não estou falando sobre assembleia, não estou falando sobre igreja. Eu estou falando sobre Jesus no seu coração. Se deixar Jesus entrar no seu coração. Jesus ele tem um plano de salvação para a sua vida. Não para a sua vida, mas para a sua casa e para a sua família. Deus tem um projeto lindo na sua vida. Deus ainda, ele tem planos que está escrito no papel. Ele quer tirar os planos do papel e fazer da sua vida melhor do que ela já é. Se sua vida não presta nada, Deus vai mudar ela para boa. Mas se ela for boa, ela transborda de felicidade, ela transborda de alegria. Então, se alcança aos pés de Jesus, esteja, né, igual, vou ler aqui de novo, Romanos 12:2. E não vos conformeis com esse mundo, mas sejais transformados pela palavra do Espírito, para que experimentais qual seja boa. A vontade de Deus para a tua vida não é ruim. A vontade de Deus para a tua vida é boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a tua vida. Você não tem nada a perder, só tem a ganhar. Só basta fazer o quê? Renúncia. Porque quem renuncia não tem chamado. E para você ter chamado, você tem que renunciar. Então, se você quer ter um chamado na presença de Jesus, renuncie ao mundo. Vale a pena renunciar ao mundo. Por mesmo que a gente caia, a gente tenta de novo, mas não pare. Mesmo se você está correndo, você não consegue correr, você anda. Se não conseguir andar, rasteja no chão. Verdade. Mas não pare de ir. Continue caminhando com Jesus. Jesus é fiel para te abençoar. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Irmã Marlene, né? Também uma experiência de vida muito linda para ser contada, né? Hoje a irmã trabalha com jovens, né? Com adolescentes, passa um pouco do que viveu para eles. Que conselho a irmã deixa, né? Para nossos irmãos que estão aí do outro lado, jovens, né? Não só jovens, mas pessoas, né? Que estão aí com seus, né? Atentos aí à programação. A irmã tem. Antes de eu responder essa pergunta, eu quero dizer que o diabo, ele deve ter ficado com muita raiva, porque os planos que ele fez com relação à minha vida, nenhum deu certo. Glória a Deus. Mas que ele tentou, né? Não deu certo. E além de tudo, e ainda trouxe o Carlão para Jesus, né? Isso que é o mais importante, a alma. E o conselho que eu deixo para os adolescentes, para os jovens: não fique muito apegado com a internet. Não fique andando muito atrás de curtida, nem de, sabe, de beleza, né? De muita beleza, muita propaganda, muita coisa. Não, isso não vai levar ninguém a nada, porque a velhice vai chegar, não tem por onde correr.
aproveite os seus momentos, tire uns momentos, né? Não precisa ser totalmente 24 horas, não. Pode tirar umas 12 horas. Tirei umas 12 horas. Porque a gente fica 24 horas no celular. Verdade. Não é, gente? Então tira pelo menos umas 12 horas orando, meditando na palavra, ouvindo louvores, né? Tendo uma conversa sadia com alguém, sem muita piadinha, sem muita brincadeirinha, porque essas coisas não traz alegria nenhuma, nem prazer nenhum. E o conselho que eu deixo para os jovens hoje: se afastem um pouco da internet. Conversem mais com os pais, conversem mais com as mães, com o pastor, com os amigos da igreja. Conversem, se influenciem com gente sadia, né? Porque estamos perdendo esse contato, né? De abraçar, de conversar, de dialogar, de brincar. Estamos perdendo isso por causa da internet. Então o conselho que eu deixo, além do de meditar na palavra, é esse: se distancie um pouco da internet. Amém? Quero agradecer aqui a irmã Daniela, né? Amém. Por me aturar aqui. Agradecer ao nosso irmão Carlos Daniel, né? Por ter aceitado o convite, a irmã Marlene, né? Amém. Agradeço você que esteve conosco até agora, né? Que essa palavra, né? Esse bate-papo venha, né? Trazer algo para sua vida ou para a vida de alguém que você conhece. Então compartilhe, né? Isso sim você pode fazer, né? Usar a internet para um bom uso, né? Isso. Então compartilhe, divulgue, porque isso aqui não é pra gente, mas é pra Deus, né? Que o Senhor abençoe a sua vida, né? Eu agradeço você que esteve conosco até agora, que o Senhor Jesus recompense em dobro. Amém. Quero agradecer também a irmã Keila, minha parceira de programa, né? Deus abençoe sua vida. Obrigado por me aturar também, né? Tem dia que às vezes tem umas briguinhas ali no cantinho, mas é pra honra e glória do Senhor Jesus. Tudo pra chegar no eixo. Não. O irmão Cacá também, né? Deus abençoe grandemente, ter aceito esse convite. Irmã Marlene, né? Estou muito feliz. Glória a Deus. Muito feliz. Como a irmã disse, não imaginava nunca participar de um podcast, né? Passar em vários lugares, YouTube, Verdade. Facebook. Mas é com a honra e glória do Senhor. Vai ser tocado, Amém. Em nome de Jesus. Jesus. Quero agradecer também cada um que está aí do outro lado, né? Que esteve conosco até agora. Deus abençoe vocês grandemente. Como a irmã Keila disse, compartilha, divulga, que sempre alguém precisa ouvir da palavra do Senhor Jesus. E para você que é aqui da cidade, ou até de fora mesmo, tá passando por algum problema difícil, procure uma igreja, como já falou aqui, procure uma pessoa sábia que possa te ajudar espiritualmente com a palavra do Senhor Jesus. Nós aqui te deixamos um convite também para você aqui da cidade de Monte Belo. Se quiser nos fazer uma visita ali na Igreja Assembleia de Deus, Ministério São Bernardo do Campo, na rua Coronel João Evangelista dos Anjos, número 989, em frente à pastelaria da Lourdinha. Você será bem-vindo ali. Tenho certeza que Deus tem uma palavra para o teu coração. Pode chegar ali e fazer essa visita que nós vamos receber com muito amor e carinho. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um. Também do Luiz Cláudio, né? Deus abençoe você que está nos cedendo esse espaço. Quero passar para a Marlene, fazer uma oração agora, abençoar quem está do outro lado aí, que eles possam passar pela uma noite tranquila e cheia da presença do Senhor Jesus. Senhor meu Deus, nós te damos graças, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor tem nos dado, tem nos concedido de poder estar pregando a Tua Palavra, ministrando a Tua Palavra, Senhor, levando o Teu Evangelho a toda criatura, principalmente, Senhor, aos nossos jovens, aos nossos adolescentes, até mesmo para as nossas crianças, Deus, que têm sido tão mal influenciadas nos dias de hoje. Deus da glória, nós temos visto, Senhor, a investida de Satanás com relação aos nossos jovens, mas eu creio também, Senhor, que o Senhor tem se levantado do seu trono em favor deles, e o Senhor está dando livramento neste momento, está dando, Senhor, escape neste momento, o Senhor está salvando neste momento. Eu creio, Jesus, eu creio que o Senhor está repreendendo depressão nesta noite, ansiedade, crise de ansiedade, estão sendo caídos por terra nesta noite, porque há poder no Teu nome, há poder na Tua palavra,
E nós testificamos aqui, Senhor, dos teus bons feitos em nossas vidas. E que essas palavras ditas aqui hoje não sejam em vão, Senhor, mas que venham tocar algum coração nesta noite. Que alguma alma, Senhor, venha encontrar refrigério para a sua alma. Em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço por tudo, meu Pai. Nos dê uma boa noite de paz e tranquilidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém e amém. Amém, amém. Beijo, mãe. É, mãe Helene.